Salve, rapaziada, Felipe Mendes na área para mais um Meu Peixão na TV, aqui na TV Cultura Litoral e também no YouTube do Meu Peixão. E aí, Giovanni Rojas, quem nós vamos entrevistar hoje? O entrevistado de hoje no Meu Peixão na TV já passou pela presidência do Conselho Deliberativo do Santos, durante o triênio no qual Modesto Roma Júnior presidiu o clube, e hoje é o atual vice-presidente do Peixe. Fernando Bonavides é o nosso convidado. Com vasta experiência no ramo de direito e com passagem importante na presidência do Conselho, Bonavides tem a missão de levar o Santos Futebol Clube ao seu devido lugar no futebol nacional, ao lado de Marcelo Teixeira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, vice-presidente. E do meu lado, para essa entrevista mais que especial, temos Carol Bernardi. Boa noite, Carol Bernardi. Boa noite, Felipe. Boa noite, Andrei. Boa noite. Boa noite, Carol. E também, André Reis está sempre aqui, né? Cadeira sempre cativa. Aqui, não sai daqui mais. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fernando. Vamos lá para mais essa. E temos a honra de ter aqui hoje o vice-presidente do Santos, que tem muita história com o nosso amado clube, Fernando Bonavides. Boa noite, presidente. Boa noite, Felipe. Um prazer estar na companhia de vocês, Carol, Andrei. E muito honrado e orgulhoso de estar aqui nesse momento, podendo falar com vocês. É um prazer pra gente. Presidente que não fala muito, né? Não aparece muito, mas eu sei que trabalha um pouquinho, né, presidente? Todo dia, né? Estou na Vila Belmiro, na nossa sala. Já estou muito habituado com o ambiente da Vila Belmiro, com os funcionários da Vila Belmiro. Vocês têm conhecimento, eu fui presidente do Conselho Deliberativo no ano de 2015 a 2017. Esse ano está completando 30 anos que eu sou conselheiro do Santos, já sou conselheiro efetivo já há algum tempo, né? E é a nossa vida, né? Está no nosso sangue, realmente. E quem que é Fernando Bonavides? Um santista, da Gema. Um santista da Gema, nascido ali no Gonzaga, no Boqueirão, na orla da praia, e com uma família de santistas, o avô, o pai, meu pai foi diretor do Santos, tem uma longa história a dizer sobre o Santos Futebol Clube, né? Sempre com muita honra, com muita felicidade, né? E com muita sorte de poder, por exemplo, com 10 anos, foi a homenagem que tivemos ontem ao Pelé, estava eu lá na mesma cadeira cativa de hoje, com mais 9 amiguinhos, com 10 anos de idade, com o pai, a mãe, o irmão, assistindo a despedida do Pelé. Então é todo um envolvimento de vida, né? Como todos nós santistas amamos o Santos Futebol Clube, temos uma experiência fantástica, né? De conhecimento da arte do futebol, né? Através de todo o elenco do Santos Futebol Clube ao longo de todos os anos, especialmente do rei do futebol. E o amor que todos nós temos, santistas, pelo clube, pela paixão do Peixão, né? E algumas vezes a indignação de ver alguns santistas que não torcem para o Santos, né? Isso tem bastante. E assim, uma coisa que até queria falar isso abertamente para nossa audiência, eu vejo a sua figura uma pessoa, um torcedor mesmo, embora seja um dirigente, mas é um torcedor. No jogo contra o América, eu fui pegar meu carro no estacionamento, tem uma garagem ali, eu esqueci sempre o nome daquela rua ali. Aquela rua também não sei o nome. É ali do lado da vila, estacionamento comum. Quando eu vou pegar o carro, eu olho, tá o senhor saindo com a sua moto ali, pagou o estacionamento, assim, vice-presidente, você pode chegar com a sua moto, com o seu carro, botar ali do lado do vestiário e entrar. E eu vejo muito assim, esse seu lado torcedor, o senhor anda ali como torcedor comum, tá na arquibancada, vai pra tudo quanto é canto. Não subiu a cabeça? Você viu? Não, nunca, imagina, não tem porquê. Pelo contrário, né? A cabeça baixa mesmo, né? A concentração das responsabilidades, né? É uma pessoa que sempre esteve em todas as áreas da torcida mesmo, né? Então isso nos faz, assim, naturalmente ser um santista que tem a sorte, a felicidade de poder estar ali dentro, acompanhando toda a magia do futebol do Santos Futebol Clube e torcendo muito, às vezes sofrendo, e agora ter a oportunidade de estar diante e ao lado do presidente Marcelo Teixeira, uma pessoa que eu respeito muito, que todos nós sabemos da competência
da seriedade, da responsabilidade, da representatividade que tem no futebol brasileiro, e especialmente do Santos Futebol Clube. Então isso realmente nos faz muito aptos a, inclusive com também a nossa equipe do Conselho Gestor, né? Realmente é muito gratificante. Fernanda, seu primeiro ano, né, como presidente, conta um pouquinho como está sendo essa experiência e também voltando, como foi o convite, quando você aceitou, a experiência, como está sendo e o dia a dia do vice-presidente do Santos. Bom, vamos começar pelo convite, né? Realmente não esperava, evidente, né? Nós temos um grupo muito próximos há muitos anos, amigos do Marcelo, e isso é de conhecimento geral. Marcelo é amigo de todos os torcedores, de todas as torcidas, né? É uma pessoa que veio também da torcida, é também um praticante de esportes, né? De futebol. E para não desviar aí da sua pergunta, porque já começa a vir várias coisas na cabeça, a gente jogava bola junto, né? Ele tinha a oportunidade de convidar algumas turmas a ir jogar bola lá na Santa Cecília. E assim a gente vai desenvolvendo a amizade e tal. E aí a surpresa desse convite, né? Eu já fui, como disse, já fui presidente do conselho, né? Tenho muita experiência mesmo, gosto muito da questão, no caso, legislativa do conselho, né? Eu tenho esse pensamento de que quando a gente está na arquibancada e na social, em qualquer lugar, a gente é um torcedor comum, né? Mas ali no Conselho Deliberativo, que é algo que, enfim, meu pai foi conselheiro, meu irmão é conselheiro efetivo, a minha irmã também, ali a gente sabe que é, assim, para zelar dos interesses do Santos. Então, já tive a oportunidade, desde os 30 anos de idade, de estar ali, zelando, no início aprendendo, né? E pegando muita experiência no Conselho, fiz parte de algumas comissões de inquérito de sindicância, de estatuto, e já em 2015 eu fui eleito presidente do Conselho. É algo assim muito significativo no sentido da política interna mesmo, né? Aí a gente pode falar muito sobre isso, né? Porque ali é a casa que realmente representa todos os associados, né? É claro que o torcedor fica observando o campo, né? E o associado fica preocupado também não só com o campo, né? Com as coisas que também importam para que o clube vá bem dentro do campo. A gente costuma dizer que para o time ir bem, a premissa é a diretoria estar bem. O que acontece dentro das quatro linhas é reflexo direto do que acontece na administração do clube, isso é evidente. E está aí o passado recente para dizer quanto isso é evidente. A última vez que o Santos foi campeão, o senhor era presidente do Conselho. Eu tenho alguns títulos nas costas. Meia dúzia de títulos nas costas nessa trajetória. E até mais, inclusive. Então, essa dedicação de todos nós conselheiros e a forma que a coisa é estruturada, das chapas, né? Eu tenho, nesses 30 anos, né? Eu tenho muita atenção ao Conselho Deliberativo, porque é ali que as coisas acontecem. É claro que eu, como presidente do Conselho, sempre enalcetei essa responsabilidade da diretoria. Eu até chegava a dizer que quando algumas diretorias achavam que, uma vez eleitas, entravam num foguete e o céu era o limite. Não é bem assim. Mas o convite foi logo aceito, com muita honra, né? E aí começou a campanha, né? A campanha foi muito acirrada, embora a vitória foi muito expressiva também, mas diante daquele momento muito, que até hoje, né? Muito crítico da história do Santos Futebol Clube, o presidente Marcelo Teixeira viu que foi convencido, né? E pelo seu grupo e depois pela maciça vitória que teve na urna, de que realmente
aquela administração que teve todo aquele êxito no passado, né, de 2001 de 2000 a 2009, que, enfim, entregou o clube, entre outras coisas, da Libertadores e tal, 6 vezes campeão, tinha que voltar à administração, né? Então, entramos numa disputa muito delicada, né? Porque toda disputa é difícil, né? E com bastante empenho de todos. Isso é muito significativo, porque logo após a eleição, foi no dia 9 de dezembro, um sábado, né? Descansamos no dia 10 e no dia 11, segunda-feira, começou o trabalho. E foi um trabalho muito intenso, de todos nós, teve o período de transição, né? E aquele know-how que o Marcelo sempre teve lá naqueles 10 anos foi colocado em prática. E isso resultou naquele campeonato, primeiramente na substituição de boa parte do elenco, né? E tudo mais, aquela questão emergencial ali de futebol, muito delicada, bastidores muito comprometedores, né? Porque o que aconteceu jamais poderia ter acontecido, né? O descenso. E aí foi um choque de gestão. E deu resultado logo no Campeonato Paulista, né? E tudo mais. Fernando, já aproveitando, eu faria outra pergunta, mas vou aproveitar o gancho do que você falou agora. Você falou da montagem do elenco. O Santos precisou fazer alguns acordos, assinar alguns contratos pela questão financeira que era muito precária. E hoje mesmo, acho que na verdade ontem, o Bruno Lima, da Trivela, soltou uma notícia falando que o Santos corre um sério risco de ter as contas bloqueadas por conta de 7 empresários de jogadores do atual elenco que cobram o Santos e podem levar à justiça o Santos por conta desses contratos, de não pagamento desses contratos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, qual é a situação real, se realmente existe essa cobrança dos empresários e como está a situação desses contratos, né, da quitação dessas dívidas. Veja, São repasses de comissões. Né? São repasses de comissões dos empresários. Foi todo um reescalonamento de valores de contratos, né? A situação era caótica financeira, né? De conhecimento de todos. Naquele momento, a perspectiva era das piores, né? Para o ano de 24, para o exercício de 24. Então, a nossa responsabilidade era fazer, digamos, a roda rodar, né? Para cumprir todas as obrigações, né? Foi feito um esforço muito grande e, diga-se de passagem, o próprio elenco, os atletas, perceberam a gravidade do momento financeiro do Santos Futebol Clube e, por sinal, inclusive, reduziram seus salários, né? Teve todo aquele alinhamento proporcional de redução de salários e é natural que alguns contratos, né, tiveram vários distratos de atletas, né, com multas, né? Então, é um contexto, né? E em determinado momento pode alguma pendência ainda existir, mas eu creio que a própria administração, dando a resposta que está dando nesse primeiro ano, né, de cumprir todos os difíceis compromissos financeiros, vocês não fazem ideia, o associado, o torcedor fica muito focado nas 4 linhas, né? Mas, como eu falei, para as 4 linhas a bola rolar, tem muita coisa financeira atrás, é evidente. E com uma diminuição de receita enorme, para não dizer sem contratos, né? Ficou essa situação eventual de um ou outro contrato que fique aí atrás de pagamento, mas certamente haverá um acordo e tudo se resolve. Não é um pouco temerária essa situação onde tem 7 empresários de jogadores que atuam nas 4 linhas do Santos, fazendo essa pressão para receber? A gente sabe como o senhor é do mundo do futebol, conhece um pouquinho, sabe que o jogador ele vive numa bolha ali, entre ele, empresário, ele vive uma realidade diferente da nossa. Às vezes a torcida não entende isso. Então o empresário, na maioria dos casos, não todos,
ele manipula muito o jogador. Ele tem um poder sobre o jogador. Você não acha que isso atrapalha o desempenho do próprio jogador ter essa pendência com esses empresários? Veja, a nossa preocupação também é com todos os outros funcionários do clube. Então, quando você está com uma folha de pagamento, como por exemplo amanhã, que é uma folha altíssima, ainda tem toda uma configuração do passado que ainda vem em termos contratuais. A responsabilidade também tem que ser dos atletas e dos empresários de entenderem o momento e saberem que, e diante das circunstâncias e da realidade, o momento oportuno vai chegar e será pago. Veja, só de transfer ban, esse ano foi coisas muito significativas, de compromissos antigos, diga-se de passagem, né, de outras administrações que vinham se arrastando nesse período de tempo. Nós conseguimos honrar esses compromissos muito grandes de valores, né? E agora todos os demais que se tem, nós vamos estar resolvendo. A questão da bolha dos atletas, eles também têm a percepção, e eu realmente conto com a compreensão desses empresários, né? Desses agentes, de que terá o seu momento e será pago, como outros tantos tiveram. A questão é fluxo de caixa. É complicado porque se grupo procura a imprensa para noticiar isso, eu entendo que está faltando diálogo com a gestão. Então, por isso que eu acredito que seja temerária essa situação ao ponto de jogar para a imprensa, porque já deve ter tentado de todas as formas negociar com a gestão. Não. Tem várias outras formas de negociar com a gestão, tem todo um cronograma de pagamento, tem as prioridades do dia, da semana, do mês, né? E realmente o que ficou para trás de primeira será pago, a menos que vá à justiça, né? A gente tem evitado e não tivemos nenhum problema de ingressar na justiça com cobranças, né? Inclusive de nenhuma firma. Há todo o entendimento dos atletas, dos empresários, agentes, do corpo técnico, dessa situação de reestruturação financeira que passa pela questão dos atletas também, de salário, tá tudo em dia. Então uma coisa ou outra fica de lado, mas eu não tenho a menor dúvida que será bem resolvido. E a gente entrando no mérito do comitê gestor, né? Hoje o presidente, o senhor vice e mais o comitê gestor. Geralmente, cada um ali tem uma especialidade dentro do comitê gestor. O seu cargo ali tem alguma especialidade? Não necessariamente, né? Teoricamente poderia até ter, né? Mas na prática de igual para igual, vamos dizer assim. Inclusive com muito respeito, né? Nosso time ali é um time muito bom, né? Excelente, eu diria, dos nossos membros do Conselho Gestor. Cada um com a sua especialidade, inclusive empresarial, né? Tem muito construtor no CG, né? Construtor, bem dizer, tem. Eu também sou, né? Então, por isso que eu tô falando, tem muito construtor. Talvez seja bom isso na questão da arena, né? Eu diria na estratégia, sabe? Na estratégia, são todos administradores das suas empresas, né? Mas, assim, é muito rico a relação, é extremamente rica a relação dos membros do Conselho Gestor, de respeito, de contribuição e de autonomia também, né? Marcelo Teixeira e de amizade, de forma alguma. A gente até admira, né? Porque ele ouve, inclusive com votação, né? Um por um, tal, quando há uma discrepância, geralmente ele é a palavra final mesmo, né? Mas ele ouve muita gente. Fernando, se me permite, quero voltar um pouquinho, que a gente estava falando das contas e com relação a alguns contratos, e esses últimos dias muito se falou da regularização das casas de apostas, inclusive saiu uma lista, né, das casas que estão regularizadas, e a patrocinadora do Santos ainda não está, como a do Corinthians, do Atlético Paranaense, que soltaram um comunicado falando
Sobre isso, eu queria saber se tem alguma previsão, alguma conversa, se vai ser regularizado com relação a isso, porque isso também preocupa o torcedor, né? O que a Blaze se pronuncia com relação à regularização no Brasil? Veja, é um momento de crepitância. A própria legislação é muito nova, né? Surgiu, emergiu, né? Essa obrigatoriedade de regularização de todas elas, né? Teve um período de tempo de adaptação. E eu não tenho a menor dúvida que, pela grandeza delas, eles vão se adequar do que tiver que ser adequado, né? Mas o Santos pensa em fazer algum comunicado, assim como o Atlético Paranaense, o Corinthians fizeram, esperando a regularização, ou não tem nada previsto? Não tem nada previsto, porque é natural que isso ocorra. É questão de responsabilidade. Se o próprio governo exige isso, não tem a menor dúvida que todas elas serão regularizadas e, eventualmente, o que ainda não tem... Mas um plano B, se não for regularizada? Porque, não, né, eu penso que não tem, porque é tranquilo. Isso é questão de... Porque o parâmetro legislativo é novo, surgiu, emergiu. Então, muito recente. Então, é questão de se adequar ao que o governo está exigindo. E eu não tenho a menor dúvida que, pela pujança das empresas, eles vão ter facilidade de se adequar. Tem até a questão também da Blaze na base, né? Isso. Que a partir do ano que vem não pode ter mais. Exato. Pois é, são coisas que emergiu nesse semestre, né, dessa forma, e a gente vai se adequar, evidentemente, a tudo que for necessário. E aproveitando um pouco que a gente está falando sobre contas do clube, recentemente, na festa de uma das organizadas, na festa de aniversário, o presidente Marcelo Teixeira esteve lá e 2 temas que foram citados por ele ficaram muito em vista do torcedor, né? O primeiro foi a construção do CT em São Paulo para a base e também para o profissional. Queria que você comentasse um pouco disso, da necessidade desse CT em São Paulo. O Teixeira já deixou claro, né, que o Pacaembu será a casa do Santos em São Paulo, então seria por esse motivo também. E outra questão foi que ele disse a um torcedor, né, em algum momento, em um story do Instagram, que haveria uma limpa para 2025. Sobre essa limpa, o Santos está com problemas contratuais de pagamentos de comissão e acredita-se que se monte um elenco forte para 2025, que jogadores grandes cheguem e que muitos dos jogadores atuais não fiquem. Como o Santos planeja realizar esse movimento de dispensar alguns atletas, trazer atletas que necessitem de mais poderio financeiro? Como está sendo o planejamento feito? Porque o Galo falou para a gente que já havia entregue, né, o planejamento para... ele já ia entregar o planejamento para a próxima temporada. Vamos pela primeira parte da pergunta. A questão do centro de treinamento na cidade de São Paulo é algo que o Santos sempre pleiteou, né? Junto à Prefeitura de São Paulo, porque os demais co-irmãos têm as suas áreas, e como é de conhecimento de todos, nós temos muito associados e torcedores na cidade de São Paulo, e também a questão de logística, de aproximação dos estádios de lá. Agora, eu, assim, particularmente, eu vejo que isso é um início de um processo. É uma conquista que o Santos está tendo junto ao poder público, de uma luta que já vem de algum tempo, de conseguir também estar inserido na metrópole, próximo dos co-irmãos, e com a sua estruturação ali. Ou seja, é uma conquista nesse momento para algo que vai ser desenvolvido no período de tempo futuro. É diferente, por exemplo, se você me perguntasse das questões da reestruturação do Meninos da Vila. Esse sim, é algo que nós estamos muito focados, que seja o quanto antes preparados. Voltando à segunda pergunta, a parte da pergunta, a questão de reestruturação do elenco e de questões de contrato, elas com naturalidade acontecem, né? Todo ano tem a janela de abertura de transações de atletas, de reformulação do elenco, né? Da dispensa de alguns atletas que não estejam sendo aproveitados. Ou seja, isso é natural do futebol. O fato é que nós vamos, com esse planejamento que já foi apresentado para nós internamente,
nós vamos sim procurar entrar com uma... Procurar não, né? Vamos entrar com uma equipe muito competitiva para o Campeonato Brasileiro da Série A no ano que vem. A intenção é ter um impacto grande, voltando para a Série A, ter algum jogador de impacto, nomes de impacto e formar um time forte? Eu particularmente, né, dentro do contexto, não se trata de nome de impacto nem de salvador da pátria. É mais uma questão de um bom elenco, um forte elenco, né, para que se desenvolva, inclusive, durante o ano de 2025, né? Porque ele já não vem pronto, né? Tem todo o período de adaptação dos atletas e tal. A grande detalhe, a grande missão nesse contexto é realmente a questão dos distratos dos atletas, né? Da dispensa de alguns atletas e, evidentemente, da contratação de alguns atletas de peso que virão. Presidente, aproveitando o gancho do que ele disse, né? Eu sempre falo que você nunca pode brigar com o garçom que traz a sua comida, né? Então, como que você planeja ter uma reformulação do elenco, por exemplo, sendo que quem traz a comida é o empresário. O empresário é parte primordial do futebol. Não se faz negócio sem o empresário. Como que você vai... Isso me preocupa muito. Como que você vai negociar isso se você está devendo a ponto do empresário jogar isso na imprensa? E a questão também do CT, para mim, se estiver errado, pode me corrigir aqui, não tem nenhum problema. Para mim, aquilo ali foi uma chamada política. Nós estamos na semana final das eleições, domingo ocorre a eleição. Então, ali, para mim, o Marcelo subiu ali para fazer política e prometer algo que o senhor mesmo acabou de dizer. Não, a gente planeja e tal. O que tem de concreto sobre o CT em São Paulo? Porque ali pareceu para mim uma propaganda política de candidatos que estavam lá. Me permita discordar de você, Felipe. Não tem nada a ver com política. Talvez o momento, apesar a própria legislação proíbe que isso seja feito agora. Então é possível que tenha tido uma concentração maior de esforços por parte digamos, dos políticos de São Paulo, dos vereadores, nessa legislatura, de aceitar o pleito do Santos, que vem de muito tempo, né? Os outros co-irmãos têm as suas áreas que são públicas, né? Então, realmente eu afasto essa conotação de indicação política, porque não foi dessa forma. O momento foi propício. O Santos, a força do Santos é muito grande, né? Então era uma resposta, penso eu, que os representantes da sociedade paulistana tinham essa dívida com o Santos e de sinalizar, porque nada está concluído ainda, né? Por uma questão Já tem área disso? Já tem algumas áreas previstas. Inclusive, eu posso até adiantar que é numa região próxima dos demais, o que seria o ideal, né, com os demais co-irmãos. Agora fiquei curiosa. Pergunta, Carol. Não, fiquei curiosa com as áreas, que eu fiquei imaginando. Pergunta o endereço. São áreas disponíveis da prefeitura, né? Uma vez aprovada a legislação... Seria uma doação, então, do município? Eu acho que é comodato, né? Deve ser comodato, como os demais. Com doação, o poder público não igual pode. O CT Pelé. É um comodato... Não. Bom, são medidas jurídicas diferenciadas, mas é semelhante ao Repelé. Ah, muito bem. Fernando, eu vou entrar num assunto que é um assunto bem polêmico com relação à torcida. Marcelo Teixeira Filho, como que você e vocês, primeiro a sua opinião e depois, se você souber, né, os demais gestores, veem a presença do Marcelinho, né, vou chamar ele de Marcelinho, no dia a dia do clube, como um dirigente ou um membro mesmo do CG. Tem torcedor que acha normal, tem torcedor que não gosta, mas eu quero saber de você, como vice-presidente, a imagem do Marcelo Teixeira Filho no clube. Carol, essa é uma resposta muito tranquila para te dar. Nós somos seres humanos, né? E todos nós somos apaixonados pelos nossos times. Agora, você imagina o privilégio de um presidente de ter um filho
que é apaixonado também pelos Santos, como o Marcelo foi em relação ao Milton Teixeira. Sinceramente, é um privilégio do presidente ter um filho que esteja atuando. A questão de futuro, a Deus pertence. Queria que nós, que na gestão passada, tivesse um filho, né, ali e colocando o dedo na cara do pai e falar, olha, isso aí tá errado. Ah, o Marcelinho faz isso. Não, de forma alguma, não é isso que eu tô falando. Foi uma expressão infeliz da minha parte. Não Eu é nada, sei que ele não... não é nada disso. Não, obviamente que mas, foi uma expressão, mas é ele claro que cobra, o como pai torcedor ele cobra também. Tá. Cobra, entende do assunto, é um menino muito inteligente. Mas os outros membros também entendem como um privilégio os outros membros? Claro, Tá. sem dúvida. É uma grande satisfação. Eu estou aqui na frente de 3 jovens, né? E especialistas em futebol. Imagina, quem não quer ter um jovem... A minha filha, eu também tenho minha equipe, né? Internamente. Meu sobrinho sabe tudo de futebol, sabe tudo de elenco. Formamos um grupo de Zap de assessores, né? E a conversa rola solta ali também, né? É um privilégio, a gente tem que ter, né, realmente. É muito bom. E é bom, assim, que vem também a questão da visão mais jovial, né? Contrapondo com a experiência. É evidente que a experiência sempre tem argumentos mais fortes, né? Do que aquele ímpeto jovial de achar isso, aquilo que tal. E é claro que o Marcelinho realmente está tendo vai ser um PhD de administração e de futebol. Ele é muito dedicado ao futebol e realmente o Santos vai estar muito bem assessorado ou representado no futuro. Eu acho que o maior problema disso é o próprio Marcelinho, do qual eu já falei para ele que ele deveria se vender melhor. Então, assim, o Marcelinho, as pessoas tratam ele, as pessoas não, algumas, a torcida eu até entendo, que a torcida não tem obrigação de saber o que eu sei, o que as pessoas sabem, mas tem muita gente, inclusive, que sabe na imprensa, mas inventa, fala, esses dias eu vi uma besteira que, porque ele queria uma sala na Vila Belmiro. Você sabe, a sala do Marcelinho lá na faculdade é maior que o meu apartamento, eu acho, uma baita, o moleque é outro patamar, né? Não vai criar uma salinha na Vila Belmiro, enfim. Então, acontece muita fake news também em cima dele. E ele fica quieto. Então, assim, que ele falou assim, ele vai ter PhD, mas ele já administra a faculdade, ele já administra a TV, a construtora. Então, assim, ele embora ele seja novo, mas ele já tem... Sim. Uma certa experiência. Sim, e ele deveria se vender melhor, mas ele deixa os tontos ficar falando e... Não, veja, o falatório, até papagaio fala, né? Sim. Hoje em dia, com a facilidade dos meios sociais, de internet, é tremendo. A gente realmente não se pauta por isso. Agora, o mundo do futebol é uma experiência... econômica bem diferenciada, sim, muito diferenciada. O complemento humano que envolve o futebol, de todas as partes, né, desde mesmo da diretoria, do associado, do conselho, da comissão técnica, dos torcedores, assim, é um componente muito rico, né, muito crepitante, né, de muitas opiniões. Então, se ficar respondendo para um para o outro, não vai dar legal, né? Então, eu acho... ele vai na dele, vai na certa e vai aprendendo, e inclusive sempre com muita humildade, né? Não tem nada de prepotência. Não, pelo tamanho da família Teixeira, eu acho ambos bem humildes. É importante reprisar, né? Que quando ele vai para todos os jogos... através do custeio dele, né? Sim. O Marcelinho, o Marcelo também, o presidente, em todas as ocasiões, em todos os jogos. Fosse pagar jato para eles, eles pagam as suas passagens, pagam os seus hotéis do próprio bolso, né? O presidente. A minha crítica seria assim: nós sempre tivemos, inclusive quando o senhor foi presidente do conselho, tinha a gestão
do presidente Modesto Roma, sempre teve uma galera dando Santos de penduricalho lá, dando despesa. Se o Marcelinho fosse alguém que ficasse lá usando do clube, eu ia ser o primeiro a bater, como eu sempre bati em todos os pesos mortos que estiveram dentro do Santos. Não é o caso do Marcelinho. Além dele trabalhar, ele custeia todas as despesas dele. Então ele não traz, e traz benefício, representa. Então, assim, para mim, é um assunto que a gente nem deveria estar discutindo. Eu acho que é muito mais... tem lado de inveja, tem um lado de pessoas maldosas mesmo e desinformados. É desconhecimento, né? Por isso a riqueza desse momento, da gente ter a oportunidade de estar colocando, né, tudo isso. Até porque o Marcelo já foi questionado isso em coletiva e ele mesmo já falou. E é importante que outras pessoas, porque às vezes a gente ouve o Marcelo falar, eu vou falar agente e torcedor, tá? Claro. Ouve o Marcelo falar, ele não vai falar mal do filho dele, ou seria muito difícil ele falar, mas a gente pergunta justamente para uma outra pessoa com um cargo tão importante quanto a dele, a visão de tudo isso. Se é diferente do Marcelo, se é a mesma visão. É o que o Felipe falou, eu concordo muito com o Felipe com relação a isso, mas acho que o torcedor, muito entre aspas, tá, gente? Não me entenda mal, o torcedor comum, às vezes quer saber essa opinião de vocês com relação a ele, né? Sim. De todo mundo dentro do clube, desde staff a jogador, que eu já tive a oportunidade, João Paulo esteve aqui recentemente, falou que... Verdade. O que é bem agregador a presença dele lá, que respeita o espaço, cada um no seu espaço. Evidente. Porque nasceu já ali, né? Nasceu dele, assim como o Marcelo também, sim, né? Sim. Esse respeito, ele é incutido na nossa índole, né? Como santistas, e estamos ali para servir ao clube, né? Agora eu tenho uma pergunta para o senhor, que já esteve lá, né, no Conselho Deliberativo. Na próxima terça-feira, dia 8, vai ter a reunião do Conselho, que vai apreciar o relatório da CIS, né? Que o senhor também já presidiu a CIS já Já fez parte? Não, eu fiz parte, A CIS, para quem não CIS, sabe, é a Comissão de Inquérito e Sindicância, que recomenda a expulsão do Rueda e do comitê gestor. Recentemente eu fiz um vídeo fazendo uma pressão em cima do presidente Fernando Acauí para que essa votação fosse aberta, porque eu já estava sabendo que havia algumas correntes dentro do conselho querendo tirar algumas pessoas do CG e só expulsar o Rueda, que é fácil, né? Queria saber como que o senhor avalia essa votação, essa próxima reunião do dia 8. Aberta, né? E agora, graças a essa pressão aí, vai ser aberta, a gente vai saber como que o conselheiro vai votar. Eu não tive a oportunidade, acho que ninguém teve ainda, de ter conhecimento do relatório, né, que vai ser lido ali no momento da reunião. A gente tem essa informação que o relatório indica aí a eliminação do quadro associativo, né, de todo o Conselho Gestor. Eu penso que seja o encaminhamento que provavelmente seja dado pelo Conselho Deliberativo. E a questão do dinheiro que o Rueda tem lá no FUND, né? Isso aí o senhor acha que impacta? Impactaria de que forma? Na votação? De forma alguma. Isso é uma questão financeira, bancária, que nós estamos honrando todo esse período de tempo e vamos continuar honrando. E não tem nenhum cruzamento entre essa questão de responsabilidade verificada pelo Conselho Deliberativo com relação à gestão passada, com a questão financeira que já está aportada através dos bancos, né, com recursos que ainda estão empregados, recursos dele que ainda estão empregados no Santos. E a questão do comitê, da mesa do Conselho Deliberativo da gestão do Rueda, o senhor acha também que deveria passar por uma votação? Não houve omissão dessa mesa? Como o senhor avalia o trabalho do presidente Celso Jatene? Veja, ali são questões, poderes diferenciados. O que se possa fazer dentro do estatuto e do regimento interno,
e é o que foi feito, é conduzir o regramento que estabelece as regras do clube, o estatuto do clube. É evidente que na parte pessoal, nas relações pessoais, até porque também era um grupo unido, né, foi uma chapa única, né, de maioria, assim como teve, inclusive, alguns membros do Conselho Gestor, da mesa diretiva do Conselho Deliberativo, que se debelaram contra a administração passada, né? Mas daí a imputar ao presidente do Conselho alguma falta de ação, digamos assim, para exemplificar, para ficar mais fácil de entender, de fazer o impeachment, meses antes, 6 meses antes da administração acabar, seria, penso eu, um ato atentório ao Estatuto Social. Porque não é porque o clube, o time está indo muito mal no campo, ao longo dos 3 anos, que na reta final vai se achar que é o suficiente para tirar o presidente da gestão, porque isso abre um precedente eu diria até de baderna, né? Então eu penso que o presidente Jatene conduziu da forma que deveria ter conduzido, e acho que seria muito leviano, penso eu, é um pensamento meu, abrir ali um impeachment nos últimos 6 meses por conta de que achar que vai ser rebaixado, né? Isso não Então, o senhor foi contra o impeachment do José Carlos Pérez? Ali é uma situação totalmente diferente. Por sinal, a minha irmã foi a relatora do relatório que foi lido em plenário e impeachmentou, né? Foi aprovado o impeachment do Pérez. Eu até brinco, né? Eu impulsei o Pérez, a minha irmã destituiu o Pérez. Ela é mais velha? 2 anos, eu sou caçula. Tem que respeitar os mais velhos. Sem dúvida. Não, mas ali vieram, é diferente daquilo que eu estava falando ainda há pouco, do regime, da regra, né? Ali tiveram elementos significativos para ensejar o impeachment, né? E houve até a devolução de valores, né? Da parte dele para os cofres do Santos, né? Então, por si só já demonstra. E são situações totalmente diferentes, né? E, Fernando, queria passar já um pouquinho para voltar, né, para o assunto do futebol. Acho que a maior novela do Santos hoje se chama Fábio Carille. Por mais que no momento ele seja o treinador, muito se fala de que para 2025 não seja continuado o trabalho. Existem questões envolvendo o Carille que, primeiramente, uma envolve o Santos e o clube japonês, de onde o Carille veio, que ainda não está 100% resolvida, né? O time japonês falou que vai acionar A FIFA já deu. A FIFA já deu como vencida, mas eles podem acionar a... Aí é uma questão trabalhista entre o Carille e o grupo japonês, é natural isso. E o Carille tem uma renovação automática também pro ano que vem. Sim. E além da premiação em caso de acesso, né? Que o que foi divulgado seria em torno de R$1,5 milhão. Como fica a situação do Carille com o acesso para a Série A? Possivelmente o Santos vai conquistar o acesso, está muito próximo já. Muito se fala em nome de Sampaoli, em outros treinadores que foram veiculados nos últimos dias. Para 2025, a ideia realmente é não manter o Fábio Carille, e não mantendo, como seria feita a rescisão no caso do contrato que prevê uma renovação automática? Veja bem, o meio de comunicação é muito especulativo. É especulativo assim, até de forma desleal, né? É incrível como, até por interesse dos agentes, a notícia emana e para ver se tem repercussão e tudo isso. A nossa experiência de futebol, ela determina que, ao final do ano, evidentemente, nós faremos uma avaliação de todo o contexto que levou esse ano. Ainda ontem também, nós tivemos a oportunidade, na entrevista coletiva do presidente Marcelo Teixeira, ver os números do Carille. E vocês ficaram surpresos, como nós, o quanto que ele é muito superior a todos esses, salvo engano, 10
10 anos, né, de técnicos. Mas aí foi comparado aos times da Série A, né, Fernando? Times da Série A que estão disputando outras... O que eleva o sarrafo de qualidade. Mas quando a gente compara, quando a gente tem a relação aos técnicos de Série B, que só jogaram a Série B, alguma coisa assim, aí ele cai algumas posições. Sétimo, mas aí é tal negócio. Se você for fazendo vários tipos de digamos, montagem para fazer uma análise, acaba que chega desse resultado. O que é surpreendente é que o resultado do Carille ao longo desses 10 anos foi muito superior a todos aqueles técnicos que passaram. Então, a comissão técnica, ela está prestigiada, ela vai concluir esse trabalho. Eu sou dos que quero esse título, eu já falei isso lá em dia 8 de dezembro, um dia antes da eleição, que sim, quero esse título, porque ele é significativo, são 5 milhões de reais na conta, são já uma posição na Copa Brasil, já das oitavas do campeonato. Então é evidente que nós vamos cobrar esse desempenho da comissão técnica e dos atletas, e ao final do ano, dentro daquele contexto todo, e aí entram diversos outros variantes, como por exemplo salários, né? Outras questões que serão analisadas. Já ficou claro assim para o torcedor que o Carille está de saco cheio e o Marcelo também está de saco cheio do Carille, mas o Marcelo Teixeira ele vai na coletiva e ele fala: o objetivo era chegar nas semis do Paulista, a gente foi vice-campeão, voltar para a Copa do Brasil, tá ok, e retornar. Então assim, eu como torcedor eu já nem espero muita coisa, porque a torcida já tem isso acordado com o Carille. Mas quando a gente começa a ver muita coisa ventilada para o próximo ano, onde está ainda em exercício o técnico Fábio Carille, isso não piora mais ainda a situação, a relação? Isso não pode prejudicar no campo? Eu acho que só completando o Felipe, o Fernando citou, o Teixeira citou ontem também na coletiva. Acho que vale a pena pontuar também que o nível de enfrentamento, acho que é isso que não ficou muito claro, o nível de enfrentamento do Santos atual, do Carille, é muito menor que o nível de enfrentamento que os demais técnicos representaram em algum momento. E outra questão eu queria saber, o Teixeira também falou sobre isso, que ele deixou claro exatamente nesse momento que o Felipe citou, sobre ele como torcedor não estava, ele não falou com essas palavras, mas deixou claro isso, que ele como torcedor não estava satisfeito com o desempenho do Santos em campo, principalmente por conta do valor que é pago em salário. O Santos tem um elenco muito mais forte. A gestão, você, o Teixeira e todo mundo que faz parte, estão satisfeitos com o desempenho do time? Não falo em relação a números, não falo em relação a pontuação do Santos no campeonato. Falo a desempenho, o que se vê no campo hoje. A direção está satisfeita? Eu melhoraria. Eu não tenho prazer em ver o Santos jogar. O senhor tem prazer em ver o Santos jogar? Não, a gente fica tenso, né? Isso é fácil. Veja, já há algum tempo, né, desde o ano passado, a gente vem analisando, e isso se tornou visível, que a Série B é outro tipo de competição, por vários aspectos. Nós tomamos sufoco de vários, não vou citar os nomes dos times, mas situações que realmente desagradam ao torcedor, ao associado, ao dirigente, isso é óbvio. É muito constrangedor ver o estádio todo desagradando a pessoa do técnico, né? Mas, ao mesmo tempo, esse técnico, além do histórico de campeão que ele tem na carreira e além do belo campeonato paulista que fez, ele é uma pessoa que tem profundo conhecimento e também tem as suas características de jogo. Então, a gente tem que analisar item por item, eu diria, né? Por exemplo, a gente questiona muito, a gente que eu digo torcedor, né? Estamos aqui numa conversa dinâmica, né? As substituições incomodam muito a nós, né? Como torcedores, né? Jamais como dirigente eu estaria falando de
me excluindo no trabalho do técnico. Mas nós, como torcedores, a gente fica questionando muito as substituições dos atletas, o momento de que coloca e tal. Mas isso é a comissão técnica, é o Carille que decide diante das circunstâncias do momento do jogo e também dos atletas. Enfim, é muito complexo isso tudo para a gente ficar assim opinando no trabalho, né? O senhor enxerga Marcelo Teixeira trabalhando com Jorge Sampaoli? Não. Eu também não. Desculpa a sinceridade. Não, mas eu posso até estar errado, hein? Eu também não consigo enxergar aqueles dois seres humanos trabalhando juntos. Sabe, essa pergunta é muito profunda, sabe? Não é pelo nível pessoal, evidente que não é. Mas é pelo nível de como o futebol tem que ser encarado, gerido, trabalhado com a comissão técnica nossa, que é muito rica, né? São vários, não é só a comissão do Carille, que eu digo, são todos os envolvidos, profissionais envolvidos, inclusive da base, né? Então, eu diria que isso tudo no futebol é uma questão que vem de uma forma orgânica, né? Então, esse negócio, também particularmente, de vir um técnico e falar, olha, eu quero trazer esses 5 atletas, na minha concepção, é algo que não deva ser a prática, né? Eu acho, particularmente, também, que é pelo contrário. Eu acho que tem que vir pela hierarquia. Se nós temos ali um superintendente de futebol e um técnico, eu penso que o superintendente do futebol vai falar para o técnico, olha, esse é o nosso elenco, faça o seu melhor, porque esse elenco, a diretoria que cuida da questão da gestão do clube, consegue, diante de toda a dificuldade econômica, montar o elenco, entrega para o coordenador técnico. O coordenador técnico entrega para o técnico e fala, você vai fazer o trabalho em cima desse elenco, que é grande. E eu penso que é dessa forma orgânica que tem que ser. Dá para você pedir o Cueva e depois não querer ele de novo. Pois é, esse negócio isso é uma visão muito particular minha. Do técnico vir e falar que quer esse, eu acho que não é assim que deve funcionar. Eu acho que tem que ser ao contrário. A diretoria, o clube, dizendo para o gerente de futebol, né? Dizer, olha, nós podemos oferecer esse pacote de atletas. E o técnico, nós temos que, se fosse o caso, né, fazer com que tire o melhor desses atletas. Jamais trazer outro dessa forma. E por falar, né, você está falando, citou várias vezes, sem dizer, mas falando do Alexandre Galo. Como que foi essa avaliação para a permanência do Alexandre Galo no departamento de futebol, que foi bastante criticado já quando veio com o Rueda, por algumas contratações, como a do Morelos, e aí ele permanece e parece que comete os mesmos erros quando traz o Patrick, que também não joga e tem um custo muito alto. Como que é essa avaliação essa avaliação para manter o Galo? O futebol é bastante complexo, né? Nessa análise de 2 atletas que você citou, nós deveríamos estar também contrapondo que lá atrás, em dezembro, nós dispensamos 18 atletas, contratamos 13 a custo zero. Para não dizer que foi zero, foi em torno de 5 milhões de reais. Se você trocar todo um elenco, sai 18, entra 13, e você conseguir montar um time que foi quase campeão, só não ganhou por detalhes, é a complexidade que eu estou querendo demonstrar que é. Agora, citando um atleta, você vê, o Morelos agora está indo muito bem nas atividades de jogos que está tendo, né? Enfim, nem sempre dá para acertar, mas o importante é acertar nos 90%, ou mais do que 90% de um elenco que chegou numa final e está disputando um campeonato dificílimo da Série B, porque todas as equipes, além da premência de ter que ganhar, né, tem, assim, individualmente, a satisfação de estar jogando contra o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Então, os atletas oponentes, né, têm um gás a mais, né, vamos dizer assim, de fazer, como se diz,
o jogo da sua vida, né? Todos os oponentes, né? Então, isso cria uma dificuldade mesmo. A torcida critica muito não só a questão tática, a substituição, o senhor mesmo falou que não é muito satisfeito com a substituição do Carille, mas a questão da base. O senhor acha que o Carille sabota a mesma base? Não, de forma alguma. De forma alguma. Isso assim, é característica pessoal de cada um. Isso vale para tudo, né? Inclusive para o dirigente. Teve dirigente aí que, né, extrapolou na administração e conseguiu pegar um time na semifinal, na final da Libertadores e entregar depois de 3 anos na Série B do Campeonato Paulista. Andrés Rueda. Como é que é possível isso? É um esforço muito significativo. Eu até pego um gancho nessa resposta para dizer que toda a dificuldade de campo, eu posso te dizer, Felipe, que a dificuldade administrativa é até maior. O que a gente vê na questão administrativa é algo que salta aos olhos. E curiosamente, não é questão foi questão de desconhecimento do mundo do futebol, que é o que nós estamos falando, né? Quando você cita o Galo, quando a gente fala da substituição do Carille, a gente pode falar, né? Mas são resultados que vêm. Agora, quando a coisa vai mesmo ladeira abaixo, aí realmente é muito visível o despreparo que existiu, né? Então, são coisas que é o mundo do futebol que explica, né? Mas, Fernando, me permita, você disse, eu concordo com você que não vai ter 100% dos acertos, mas um clube que está mal de dinheiro, ele tem que minimizar o máximo possível com relação a isso. Sem dúvida. E aí, é muito um ponto gigantesco de interrogação, como que atletas, por exemplo, como o Billy Arce e o Sufa, vêm e não são nem relacionados. É claro que é uma opção do Carille, isso, quem vai jogar, quem não vai jogar, mas a gente vê hoje um Patrick, que é um dos maiores, se não o maior salário do elenco, que a última vez que ele jogou na Vila foi contra o Brusque, no primeiro turno. Ele jogou contra o Brusque no segundo, lá alguns minutos, em Joinville, mas na Vila, o último jogo do Patrick foi contra o Brusque. E ele é relacionado todos os jogos. E aí, nessa janela, traz o Yusuf Indi e traz o Billy Arce, que nem relacionados são. E aí fica um pouco um quebra-cabeça difícil de encaixar para um clube que está com uma administração tão escassa financeiramente, se dar ao luxo, entre aspas, de trazer atletas e nem ser relacionados pro jogo, né? Posso só pegar um gancho, claro, Fernando, no que a Carol falou. O Carille usou na coletiva, uma que ele comentou sobre o Sufa, comentou sobre o Billy Arce, a questão de que os jogadores ainda não estavam numa rotação correta para jogar. O Patrick chega ao Santos também, ele fez uma pré-temporada pelo Atlético Mineiro, mas também não vinha jogando e vinha de um ano sem muitos jogos também. Eu acho que pesa um pouco também essa questão, né, de o Carille usar um exemplo para 2 jogadores e para outros, para o caso do Patrick, um exemplo que é parecido, mas não serve. Queria que você comentasse um pouco disso. Sim, eu diria que é a especificidade de cada atleta, né? O Patrick tem uma característica diferente. Ele eu não vou citar o nome, né? Mas ele é muito diferente. Aquele atleta. Ele não encaixou. Ele não encaixou no esquema do jogo, porque é realmente muito pegado esse jogo da Série B. É muito difícil. Entra também as questões da logística que atrapalham. Mas não foi visto isso antes de contratar ele? Esperava-se que o desenvolvimento da equipe fosse proativa para o ataque. Então ele é um jogador digamos, de pegar a bola e ir para o gol. De último terço. Não é? Essa é a característica do atleta. E de repente, dentro do contexto, ao longo da temporada, não foi crível essa característica de jogo que esse atleta tem em função da sistemática que o técnico teve que desenvolver para enfrentar os adversários.
uma peculiaridade. Os outros 2 atletas mais recentes também chama atenção a questão da contratação, digamos, fora de ritmo e tal e tal. Espera-se que eles venham a poderiam estar em condições de serem relacionados, ainda não estão, mas é possível que em breve já venham a ter condições técnicas de estarem relacionados. É o mundo do futebol, nem sempre se acerta, por isso que eu falei aquele percentual de 90%, né? Tem uma margem pesada nisso tudo, de erro, né? A gente comentou um pouco sobre o CT em São Paulo, mas você disse que acha que a maior prioridade do clube hoje é o CT para a base, né? O Quaresma falou com a gente sobre isso também, sobre o planejamento, falou sobre a questão de campos, né? Que se planeja entre 3 a 7 campos. Eu queria saber, já faz pouco mais de um mês que o Quaresma veio aqui, eu queria saber como está a situação do CT para a base. Se já foi decidido a quantidade de campos que serão construídos, se será mesmo onde é o CT Meninos da Vila hoje, em que pé que está a construção do novo CT para a base? A reputação do Santos Futebol Clube e a administração do presidente Marcelo Teixeira é algo que reverbera em todos os cantos do mundo, não é? Então, de várias formas, a gente vem lutando para conseguir viabilizar essa reformulação do centro de treinamento, que é de extrema necessidade que tenhamos uma estrutura melhor, né, de conhecimento de todos. Algumas ideias surgiram, especialmente aquela que é de muito conhecimento já, que é de São Vicente, né? Seriam 8 campos, né? E a mais viável e palpável de fazermos uma reformulação aqui no Meninos da Vila. Então, nesse momento, nós estamos com essas 2 frentes, muito mais avançada à frente da Meninos da Vila, a reformulação no Meninos da Vila, até prevendo a construção da nova arena, né? Onde a parte administrativa seria já alocada no Meninos da Vila, então essa é a nossa prioridade. E também estamos trabalhando com essa possibilidade de desenvolver uma área grande de São Vicente, para que possamos ter ali 8 campos de futebol e mais uma outra estrutura muito interessante. Existe alguma previsão de início? Ou ainda não? Aqui no Meninos da Vila, ela, com a lei de incentivo ao esporte, né, incentivo fiscal, nós estamos assim, com um calendário bem mais avançado. O de São Vicente ainda é expectativa, são conversas que podem ser extremamente promissoras, e a gente acredita que serão as 2 opções. Presidente, qual o legado que o senhor quer deixar como vice-presidente do Santos nesse triênio? A reestruturação do Santos Futebol Clube, recolocar o Santos na grandeza que ele tem e sermos campeão da Taça Libertadores da América. Eu ouvi dizer que é o desejo também do presidente Marcelo Teixeira. É por isso que todos nós estamos unidos e fortes nesse propósito. É isso aí. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, olhasse para essa câmera aqui, ó, para o torcedor santista. Pode deixar a mensagem que tocar seu coração. O coração e falar mais que a boca. Veja, da mesma forma que os associados confiaram em nós, vocês não têm a menor dúvida que a gente trabalha diuturnamente, todos nós da diretoria, do conselho gestor, dos gerentes, dos funcionários, dos atletas, da comissão técnica, cuidando da gestão futebol e também, especialmente, da questão administrativa financeira. Nós vamos conseguir realizar a nova arena do Santos Futebol Clube, é algo de muita importância nesse momento, e da mesma forma que tivemos a confiança de todos os associados na eleição, eu posso assegurar que nós, daqui a algum tempo, estaremos realizando esses compromissos que foram de campanha. É isso. Queria agradecer a presença da Carol, do André, que conduziu aqui com a gente, sempre muito bom esse bate-papo, né, presidente? E agradecer a você, que está sempre aqui na audiência
e sempre acompanhando nas nossas redes sociais, no programa, no Resenha, Meu Peixão na TV, e principalmente a você, presidente. Foi uma honra ter aqui uma figura tão significativa na história do Santos, na parte política. O senhor falou que frequentava o vestiário com Pelé, então assim, é um patrimônio o vestiário e frequentava também a nossa instância no Alto da Serra, né? E com toda inclusive ainda na gestão do Milton Teixeira tinha concentração na Chácara Nicolau. E é algo também que ela está lá, que eu tenho muito carinho pela chácara, e a questão de meio ambiente é algo que dificulta a gente poder reestruturá-la, né? É muito severa a questão de meio ambiente, mas também isso a gente vem trabalhando para que a gente consiga também colocar o Santos onde ele já esteve e vai voltar. É isso. Queria agradecer à TV Cultura Litoral e toda a nossa equipe maravilhosa que está sempre junto com a gente. E eu aguardo vocês até a semana que vem com mais Meu Peixão na TV. Até lá.